Boa noite. Vamos lá. Pronto. Hoje tem live diferente. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite a Juscelene. Acho que eu tenho acertado o nome dela. Juscelene. Boa noite, Verônica. Juscelene. Eita, já errei o nome dela. Já vai me brigar comigo, ela. Boa noite. Você tá me ouvindo bem, Igor, aí? Perfeito. E você? Também, tá ótimo aqui. Deixa eu Boa ver. noite, pessoal. Um minutinho aí, vamos guardar esse minutinho final. Ju, desculpa, errei teu nome. Daqui pro dia do juízo final eu acerto. Boa noite, Poliana. Meu Espírito Santo está aqui, ó, como sempre, fazendo companhia para mim, para nós outros. Tentar aqui mostrar aqui, ó. O Sagrado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus. Aí essa tela dividida a gente acaba não conseguindo, né? Pegar. Foi como eu te falei, né? Ó, corta muito. Tava até com a camisa de São Miguel, mas não consegui nem mostrar, bichinho. Pois vamos lá. 9h, vamos começar o nosso estudo bíblico. A gente inicia com a invocação da Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A invocação, né, do Espírito Santo. O Cizinando tá falando que a gente tá sem som. Cizinando, eu acho que é só para você. Porque, vamos ver aí, feedback de outra pessoa. Tá escutando, né, Tá Carol? escutando. Pronto. Tenta sair e entrar novamente para ver se consegue pegar o som. Pois eu vou iniciar aqui fazendo a invocação do Espírito Santo, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos nesse momento, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus Consolador, ele possa estar agora presente nesse momento em que nós vamos ler, estudar, meditar na tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos instruir através do seu Espírito Santo com sabedoria, nos revelar aquilo que ele quer nos revelar a partir da leitura da sua palavra e que traga aos nossos corações o entendimento, a luz da verdade do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora eu vou colocar uma oração de inspiração para Deus, que eu aprendi com o padre Paulo Ricardo, que eu sempre gosto de mencionar, de fazer ela quando eu vou começar qualquer tipo de atividade. Vamos lá. Inspirai-nos, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pronto. Bem, a gente vai tratar... fazer nossa oraçãozinha do Pai Nosso e a Ave Maria, pedindo a presença dele. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pronto. Bem, a abordagem nossa hoje, nós vamos tratar sobre o livro do Eclesiastes, né? Eu tenho aqui a versão da Ave Maria. Quem tiver aí, se posicione, por favor, com a sua Bíblia, porque é interessante que vocês acompanhem a gente, né? Façam anotações ou qualquer coisa do tipo. Eu vou dar uma lidinha no prólogo, para a gente já ir se ambientando, e a Aira vai começar a falar sobre as vaidades. A gente vai abordar, o livro do Eclesiastes ele é curto, ele só tem 12 capítulos, certo? Existe o núcleo, né? O core. O núcleo dele trata das vaidades. O que seriam essas vaidades e até que ponto o homem agarrar-se a essas vaidades pode ser destrutivo para a sua vida, para a sua alma, né? Então o Eclesiastes ele traz essa perspectiva e traz essa reflexão. Ninguém tem certeza plena, absoluta, de que isso foi escrito por Salomão, mas aqui fala, né? Ele fala, fui rei de Israel em Jerusalém, né? Foi um rei em Israel e fala que foi um filho de Davi, né? O filho de Davi que mais teve experiência, que a gente sabe, né? Foi Salomão, que mais teve experiência, que mais teve riqueza e tudo mais. Mas não dá para bater 100% certeza. Tem gente que fala que isso aqui pode ter, isso aqui tem alguns elementos persas, pode ter escrito na época do cativeiro. Mas para nós aqui católicos, a gente trata como se fosse realmente escrito por Salomão, certo? Então, aqui é a parte da sabedoria dele quando ele já está mais velho. Ele já está mais velho, ele já está idoso. Então, ele já passou por um amadurecimento muito forte, muito violento da vida. E ele escreve esse livro para abordar, principalmente para os mais jovens, né? Que ele perseguiu tudo, ele conseguiu tudo que uma pessoa poderia conseguir, obviamente, na época dele, aqui por volta de 900 anos antes de Cristo. E ele vai mostrar um pouco aqui, de forma resumida, o fruto das reflexões, né? Que ele tirou da vida que ele teve tudo. E ele começa assim, palavra de Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. No segundo versículo, vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essa tradução fala vaidade, mas tem outras bíblias que você vai encontrar, nada faz sentido, ou então, nada na terra faz sentido. Tudo a gente pudesse traduzir hoje em dia, tudo é besteira, nada faz sentido. Aqui nas Bíblias católicas sempre vem essa questão da vaidade. E ele continua. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com quem se afadiga debaixo do sol. Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe, apressa a voltar ao seu lugar, e em seguida se levanta de novo. O vento vai em direção ao sul, vai em direção ao norte, volteia e gira nos mesmos círculos. Todos os rios se dirigem para o mar, e o mar não transborda, em direção ao mar, para onde correm os rios. Eles continuam a correr. Todas as coisas se afadigam, mais do que se pode ser. A vista não se farta de ver, o ouvido nunca se sacia de ouvir. Isso aqui é importantíssimo. O que foi é o que será. O que acontece é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, lembra até aquela música do Cazuza, né? Eu vejo um museu de grandes novidades. Ou seja, não tem nada debaixo do sol, as coisas só se repetem, no máximo elas mudam a roupagem. Mas a busca do ser humano por riqueza, por vaidade, por poder, ela está o tempo todo se repetindo. Hoje a gente coloca no enfoque da tecnologia, mas o hedonismo que hoje a gente busca, que é o afastamento do sofrimento e a busca pelo prazer, é uma coisa,
antiguíssima. Hoje a gente tem o iFood, mas antigamente Salomão tinha os escravos dele. Então não há nada debaixo do sol. É como se o homem ele tivesse sempre no mesmo ciclo. Esse ciclo ele nunca para, ele sempre continua. E aí a gente entra aqui na parte da vaidade da sabedoria, que a Aira vai ler para vocês, também ainda no primeiro capítulo, no versículo 12. Certo. E Salomão prossegue, né, na sua análise sobre a vida. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos do homem para neles o afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei sabedoria, todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura, o que é estúcia. E vim a saber que é também isto correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. E como o Igor estava falando, Salomão ele vai fazendo toda uma análise e perspectiva. E em cima desse livro desse livro de Eclesiastes, a gente pode até fazer a pergunta que Salomão foi fazendo ao longo dessas análises. É vaidade dedicar a vida a essas coisas terrestres? Pode o homem alcançar a satisfação com o que é terreno? E Salomão ele vai fazendo análise buscando a satisfação da vida através dessas coisas. Primeiro ele vai tentar, ele faz um reconhecimento de que tudo é vaidade e primeiro ele vai fazer uma análise que busca a própria sabedoria. Muitas vezes ele o faz por vaidade. Eu posso ir discorrendo o restante para depois você fazer a leitura? Deve. Certo. Porque quando você nota, na primeira parte, quando a gente fez essa leitura, ele considera que não há nada de novo debaixo do céu. Né? Ele vê que existe uma fadiga na labuta diária, coisa que a gente normalmente no nosso dia a dia sente. Né? Muitas vezes o dia a dia, o cotidiano, vai fazendo com que a gente realmente vá sentindo essa fadiga diária. Então, o que é que Salomão faz? Ele começa a buscar prazeres e alegrias nas coisas, nas posses. Quando a gente vai fazer, a gente não vai conseguir ler todo o livro, né? Mas em algumas partes que a gente vai ler aqui, vocês vão percebendo que a busca dele é por satisfação nas coisas terrenas. Né? Primeiramente, nas posses, nos bens, nos prazeres. Depois ele tenta fazer isso buscando conhecimento, sabedoria. E ainda assim, ele sente a incompletude da sua alma, o vazio no seu coração. Né? E quando ele chega mais na frente a perceber que, no fundo, todas essas coisas buscadas por si só, elas são vazias. Exatamente como a Carol está falando. Ele busca satisfazer os desejos da sua carne. Né? Não só apenas em prazeres, como a gente fala em desejos de carne, muitas vezes a gente fala que a gente acha ou associa que são prazeres carnais, mas são diversos os prazeres carnais. Como ele mesmo fala aqui no capítulo 2, ele fala que resolveu dar ao coração dele de tudo e nada negar, né? Se fartou de vinho, né? Entregou-se à loucura e deixou-se experimentar e não negou nenhuma satisfação a si, mas ainda assim ele percebeu que tudo era vaidade, ou seja, ele não conseguiu em nenhum momento encontrar essa satisfação na alma e no espírito dele, né? Por quê? Porque Salomão, daqui a pouco, vai falar para a gente o seguinte. No versículo 26, inclusive, ele fala exatamente isso. Deixa eu procurar bem aqui o versículo 26. Mais na frente, ele vai falar o seguinte. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Se vocês prestarem atenção, os 3 primeiros, esse início do livro de Eclesiastes, Salomão fala justamente da busca do prazer e da satisfação através da sabedoria, através das riquezas, através das posses. E ele fala,
Na verdade, eu corri atrás disso tudo, mas Deus dá. Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento e Deus dá prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amonte, a fim de dar àquele que agrada. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então Salomão começou a perceber o seguinte: muitas vezes não vai adiantar, não vai ter sentido essa minha busca enfadonha sozinha por satisfação distante de Deus. Porque eu posso conseguir isso com Deus, porque Deus dá ao homem satisfação através da sabedoria, através do seu trabalho, através de alguns prazeres que Deus nos permite ter e nos proporciona também. Só que Deus faz isso numa outra perspectiva, ao homem que lhe agrada, e não ao pecador. Tanto é que o pecador, por mais que ele trabalhe e ajunte, ele nunca acha que tem o suficiente. Porque falta uma coisa nessa matemática toda, que é Deus no centro. Que foi isso aí que Salomão foi enxergar quando ele vai perceber no capítulo 3, que, na verdade, Deus tem o controle de tudo. Que Deus tem um tempo para tudo. É Ele que está no centro disso tudo. Aí o Igor vai falar um pouco agora sobre essa parte para a gente. Voltou meu áudio? Voltou, Pronto. agora voltou para mim. Como a Aira bem falou, eu vou acrescentar o aspecto dela. O ser humano, ele foi feito para uma única coisa: contemplar Deus. Ponto. É só isso. Agora, o que vai ser feita essa contemplação quando a gente estiver lá com ele, na alma e tal? A gente não sabe, isso é mistério. Mas o homem foi feito para contemplar Deus. A nossa alma, ela é imortal. Quando a gente morre, o corpo volta ao pó e a alma volta ao princípio fundamental de onde ela foi criada, que é Deus. Ponto. Então, nada que é terreno, nada que é daqui da terra, que é passageiro, consegue satisfazer a alma. Porque ela é imortal. Ela é eterna. Então, é uma questão de lógica pura. Nada temporário satisfaz algo eterno. Então, a alma humana, ela só vai se satisfazer plenamente com a contemplação de Deus. É isso. O segredo é esse. A gente, como ele fala aqui no capítulo 3, tem um tempo para cada coisa, né? Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para construir, há tempo para demolir, há tempo para chorar, há tempo para rir. Esse nosso momento aqui da Terra, ele é como a gente até reitera isso várias vezes, é um momento de peregrinação. Nós somos peregrinos, nós não pertencemos aqui. O pessoal fica, não sei o que é alienígena. Não, a gente já é, a nossa alma é alienígena. A gente não pertence aqui. Quando a gente morre, a nossa alma ou vai para o encontro do Criador, ou vai para a Gena, que é o inferno. Aí tem o purgatório e tudo mais. Mas não adianta você buscar a satisfação aqui. A satisfação plena aqui. Quem hoje é pobre e quer 5 mil reais, ele acha: com 5 mil reais eu vou estar feliz. Ele chega aos 5 mil reais, ele não se contenta, ele quer 10. E aí aos 10 mil reais, ele chega aos 10 mil reais, ele não se contenta, ele quer 20. Então ele vai numa escala destrutiva, em que ele não vai se satisfazer. Não tem como. A alma imortal não se satisfaz com coisas perenes, com coisas temporárias. Ela só consegue se satisfazer plenamente com Deus. E isso aqui o Salomão observa. Só que nessa época, 900 anos antes de Cristo, Jesus não tinha aparecido. Então aí vai ter um macete que eu vou falar para o final, que a Ara já sabe, que eu já comentei com ela, que é onde entra Jesus Cristo aqui, para a gente entender isso aqui. Porque, a princípio, você observa isso aqui, você pode observar com um certo pessimismo. Poxa, mas tudo é vaidade. Então eu não vou viver, eu vou ficar aqui parado, nem uma planta. Se tudo é vaidade, não serve para nada, calma. Isso aqui, ele escreveu isso aqui porque naquele momento Jesus não tinha ainda chegado. Então Jesus vai chegar e vai mudar completamente o panorama. Mas
com a visão que a gente tem aqui, é que até aquele momento, a vida do homem, ela, se fosse focada em vaidade, em busca de sabedoria e em busca de riqueza, era o caminho para a perdição. Hoje também. Por isso que o Eclesiastes, ele é atual. Porque hoje, se você continuar buscando riqueza e prazer, sabedoria o pessoal hoje não busca mais. Ou seja, esse pessoal aqui pelo menos buscava. Hoje ninguém busca mais sabedoria, não. Hoje o pessoal só quer fast food, coisa líquida ali, que acaba logo. Mas aqui a gente ainda busca prazer, riqueza, poder, submeter o outro. Então, o Eclesiastes ele é atual para quem está fora de Cristo. Por quê? Porque ainda está buscando riqueza e poder. Certo? E, como ele fala, há tempo para cada coisa. Então, não adianta que aqui a gente não vai se fartar. A gente não vai chegar à plenitude. Porque a plenitude da nossa alma é só a contemplação final de Deus. Que é a visão beatífica. Que a gente só vai ter depois da morte, lá no céu, que Jesus promete. Nós veremos Deus. Ali a alma vai se satisfazer. Aí o que a gente vai fazer lá, não temos a menor ideia. Mas o que a gente tem que fazer é confiar nele. O que ele tem reservado pra gente. Certo? E aí ele vai falar mais aqui sobre as injustiças do mundo. Que determinadas o filho do justo morre cedo e o filho do iníquo vive bastante tempo. O próprio justo morre logo, coitado, de um acidente, de uma coisa. E o iníquo vive bastante e tal. Então, a gente não pode se firmar nas realidades daqui. Porque elas são assim. Elas escapam da mão com a areia. Elas não são perenes, elas não são rígidas. E aqui o Eclesiastes ele busca esse aspecto aqui, dessa preocupação. Aqui na Vaidade das Riquezas, no capítulo 5, ele fala: aquele que ama o dinheiro nunca se fartará, e aquele que ama a riqueza não tira dela proveito. Também isso é vaidade. Quando abundam os bens, numerosos são os que comem. E que vantagem há para os seus possuidores? Você não vê como se comportam? Doce é o sono do trabalhador. Tenha ele pouco ou muito para comer, mas a abundância do rico o impede de dormir. Vi uma dolorosa miséria debaixo do sol, as riquezas que um possuidor guarda para a sua desgraça. Caso essas riquezas venham a se perder em consequência de algum desagradável acontecimento. Aqui, ó. De algum desagradável acontecimento. Lembra a parábola do rico insensato, que eu fiz. Foi meu último estudo bíblico. Ele teve uma boa produção de grãos, e aí, em vez de pegar aquela abundância dele, distribuir com os pobres e tudo mais, que foi que ele fez? Ele derrubou o silo dele, né, o celeiro, construiu outro maior. Porque ele ia guardar aqueles grãos para usufruir na velhice. E aí Deus pega e fala: insensato tu és, amanhã mesmo tua vida, ó. E aí esse acúmulo não serviu para nada. E também aqui tem um link perfeito, aqui, uma conexão com o Sermão da Montanha, no capítulo 4, os tormentos da vida humana. Que ele fala: pus-me então a considerar todas as opressões que se exercem debaixo do sol, no capítulo 4. Eis aqui as lágrimas dos oprimidos, e não há ninguém para consolá-los. Sermão da Montanha, o que Jesus fala? Todos aqueles que, né, serão consolados. Serão consolados. Você quer comentar mais alguma coisa antes de eu entrar com Jesus, a parte do Evangelho? Não, já pode dar andamento posso ir, né? já nessa parte que a gente... Então, se a gente observa o Eclesiastes seco, sem o Evangelho, dá esse aspecto de pessimismo e até um niilismo. Mas calma. Com a vinda de Jesus, aí vem a esperança. Porque quem conhece Jesus sabe o quê? Que não deve se apegar a essas coisas, mas agora tem a ponte, que é Jesus. Jesus é a ponte que leva até Deus. A esperança. Não tem mais aquela coisa que a vida é só o sofrimento, é só isso aqui mesmo, vamos se contentar só com essas intempéries. Não, calma.
à luz do Evangelho com Jesus, a gente tem a nova oportunidade. A gente tem a oportunidade do que ele prometeu, que é a vida eterna. Então, agora, esse sofrimento aqui, e essas dificuldades, essas intempéries que Salomão fala, elas são cruciais e extremamente importantes para a gente seguir Jesus. Porque ele fala, pega a tua cruz e me segue. Então, essas dificuldades aqui que pareciam vazias e 100% pessimistas, agora, na verdade, eram cruzes no Eclesiastes, agora com Jesus, essas cruzes aqui viram o quê? Coroa. O que eu estava até, quando você estava até falando, eu estava vendo que o Evangelho ele vem justamente nisso, né? O Evangelho é a boa nova. E quando Jesus vem, ele vem mudar totalmente essa perspectiva, como você coloca. Salomão começa a trazer o trabalho, né? Ele começa a buscar um significado para tudo aquilo que acontece. E ele não encontra, né? E ele não consegue encontrar. Até que ele percebe, tá ok, mas Deus, ele no centro vai trazer todo um significado para tudo isso. Mas Salomão, naquele tempo, não tinha nem ainda, apesar de saber que Deus trazia todo o significado, porque ele tinha um controle de tudo e tinha um tempo determinado para tudo, Jesus vem ressignificar tudo isso. O suor da labuta, o suor do trabalho, as cruzes, né? Às vezes, até a ideia, quando Salomão coloca, você faz uma coisa e você é bom e faz uma coisa, mas vai ter uma outra pessoa que é injusta e Jesus vem e traz uma outra perspectiva em cima disso. E fala, Deus faz brilhar o sol para justos e injustos, né? O amor ao próximo. Então, Jesus traz toda uma nova roupagem para isso. Exatamente. E como o Igor falou exatamente aí, Salomão não tinha essa perspectiva da ressurreição, da vida eterna que Jesus trouxe para a gente. Então, hoje a gente encara todas essas dores, como ele falou, não somente como cruzes que nós vamos carregar, mas o calvário necessário para que a gente possa conseguir alcançar a coroa da glória, como Jesus alcançou. Exatamente. E é exatamente esse aspecto que me emociona muito. Eu tô todo arrupiado aqui. Eu tava morrendo de vergonha de fazer essa live, mas passou verdade, assim uma vela. A gente conversou mais cedo, né, Igor, sobre essa conexão do Sermão da Montanha com essa nova visão através da vinda de Jesus. Foi um link até que na hora realmente eu também fiquei bastante emocionada, porque eu nunca tinha tido esse olhar dessa forma. Você vê que... Então, como eu falei, o Eclesiastes para o pessoal do mundo, ele é atualizado, ele ajuda você a se tocar. Realmente, se eu ficar só perseguindo prazer e riqueza, não vai... Eu vou me fartar disso. A maioria nem consegue chegar à riqueza que quer. A maioria. E o prazer também, você chega ao prazer e enjoa. Aí você quer outro prazer, enjoa. Você quer outro prazer, enjoa. Não acaba nunca. E aí vai de uma droga entre uma outra droga, de um casamento entre outro casamento, e de uma satisfação e outra satisfação. Então, nesse aspecto, o Eclesiastes é atual. Mas para quem já conhece Cristo, ele já fica um pouco desatualizado. Porque a gente já sabe que essa cruz aqui, Jesus ajuda a gente. Ele está ali ajudando. Ele tem aquele aspecto de que ele fala que não é dada nenhuma cruz que a gente não possa suportar. Isso era um conceito que a gente não tinha no Velho Testamento. Entendeu? Agora a gente já tem esse conceito. Eu estou sendo guiado, eu não estou sozinho. Entendeu? Eu não estou debaixo do sol sozinho aqui, entregue as intempéries, a natureza. Tem alguém me guiando, tem o anjo da guarda. Ou seja, a gente tem esse trabalho de Jesus por meio dos santos, por meio da Virgem Maria, né? Por meio dos nossos anjos. Isso, de certa forma, é tenso. Sabe por quê, Aira? Porque Jesus fala, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, foi dado muito mais para a gente do que para o pessoal do Velho Testamento. Então, o juízo para a gente vai ser maior. Porque esse pessoal aqui no Eclesiastes, você vê que o pessoal está perdido, coitado. Se o próprio Salomão, que construiu o templo, tá tão agoniado desse jeito, imagine o restante do povo. Entende? Uhum. Então, o juízo para esse pessoal aqui foi menor. Para nós será muito maior.
porque a gente já nasceu num momento da revelação, né? Da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E você quer comentar mais alguma coisa? Não, dessa palavra, eu tinha até falado com você mais cedo, quando você tinha comentado a gente trazer essa palavra de Eclesiastes sobre o próprio Sermão da Montanha, né? Quando Salomão fala e ele chega a uma conclusão que nós hoje, independente de Velho ou Novo Testamento, sabemos que Deus tem o seu tempo determinado para tudo e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E é por isso que quando a gente vai lá para o Evangelho, Novo Testamento, a gente vê aquelas palavras de Jesus serem tão reconfortantes quando ele nos diz que não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, não é? Que se a gente observar os lírios do campo, né, as ervas, tudo, Jesus veste, os pássaros Jesus alimenta, né? Então, quando a gente faz essa leitura dentro do Evangelho de Cristo, a gente percebe esse farol, como a Jusceline acabou de colocar aí. Jesus é o farol. Existe o tempo determinado para tudo e Deus está cuidando de tudo, né? Isso foi o que Jesus veio. Então, essas tribulações da vida, esse cansaço que Salomão relata, esse até certo pessimismo, que como o Igor falou, não é nem de certa forma um livro pessimista, né? Tudo isso nos ajuda a ter uma nova perspectiva depois da boa nova do Evangelho, né? E o Sermão da Montanha de Jesus, ele fala justamente isso. Eu vou só abrir aqui a minha Bíblia, que é lá em Mateus 6, 24, quando ele fala justamente... Mateus 6, isso. 6, quando ele fala justamente isso. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque Salomão lá atrás já vinha observando tudo isso. Exatamente. Correr atrás de tudo isso é correr atrás do vento, é vaidade, né? Não vai trazer propósito algum. Mas quando você coloca Deus na equação, né? Você não vai correr atrás do trabalho, só pela sua satisfação pessoal. Exatamente. Tudo você vai fazer por um propósito. Até isso, quando o Igor falou aí, a quem é muito é dado, muito é cobrado, né? Então, hoje você observa, Salomão fala com muito prazer quando ele está relatando: eu juntei riquezas. Ninguém viu tantos, ele relata a quantidade de animais que ele tinha, 12 mil ouro, animais, metais, né? Então, ele acumular riquezas até hoje, nessa nova visão do Evangelho, é a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, tudo tem um porquê, um propósito, e a gente pode aplicar nessa perspectiva do que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque ele diz que quem pensa ou vê de outra forma são os gentios, são as pessoas que são gentios, né? Eles que procuram todas essas coisas e procuram em vão. Mas o nosso Pai Celestial, ele sabe do que você necessita. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que se Jesus pudesse, na época, falar para Salomão, que estava buscando o sentido da vida, toda aquela leitura, ele falaria: meu filho, não fique buscando na riqueza, não fique buscando no trabalho, não busque no prazer de mulheres, de vinho, de bebida. Busque primeiro o reino de Deus. E esse prazer, essa satisfação e essa alegria que você busca, ela vai te ser acrescentada. Porque o próprio Salomão, como eu li lá atrás para vocês, percebeu que o próprio Deus dá gratuitamente essa satisfação e esse prazer através do trabalho, através de prazeres, através de tudo. Para aquele que busca tudo isso com Deus no centro. E não somente correndo atrás do vento, todas essas coisas de uma maneira em vão. Né? Foi essa perspectiva que a gente teve hoje, né, Igor? Isso. E para encerrar aqui com vocês, lá no capítulo 12 do Eclesiastes, né? Lá no finalzinho, capítulo 12, versículo 6. Né? Vê se tu posiciona aí, Aira. Então, pessoal. Capítulo... O 12. Você tem aí o 12? Parte da Tem. conclusão. Tem, né? Versículo 6. Antes que se rompa o cordão de prata. Uhum. Ó, ele fala, antes que se rompa o cordão de prata. Né? A morte, né?
que se despedace a lâmpada de ouro, antes que se quebre a bilha da fonte, e que se fenda a roldona sobre a cisterna, antes que a poeira retorne à terra, para se tornar o que era, e antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Vaidade das vaidades, diz Eclesiastes, tudo é vaidade. Ou seja, antes que a gente morra, né, e o nosso sopro de vida retorne a Deus, esse processo é vaidade, tudo vaidade. Se você não coloca Deus no centro. Até isso daqui, que a gente faz agora, que a gente está nesse fazendo. momento, que a gente não está fazendo com o coração completamente voltado a Deus e achando, não, eu participo de um grupo de estudo, eu vou fazer oração, e essas coisas todas preenchem a minha vida, no final não vai preencher, porque não vai passar de vaidade, entendeu? Então, a nossa perspectiva aqui é diferente da perspectiva de Salomão, porque para nós, ou pelo menos nós sempre tentamos, né? Porque nós somos humanos, e sempre aquela raizinha do pecado que é inerente a nós humanos, né? Se não fosse Cristo em nós, estaria sempre puxando isso para a gente, né? Até para a questão da vaidade, para preencher. Mas quem está preenchendo aqui, eu creio em Jesus Cristo, no Espírito dele que está preenchendo a mim, ao Igor, a vocês que estão aqui. Não é a vaidade de ter o conhecimento ou de dizer que eu sou de Cristo, eu participo de estudos bíblicos. Não, é o preenchimento verdadeiro que traz aqueles que realmente buscam na sinceridade a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não vem quando a gente faz esse estudo vazio, não é só a leitura. Exato. O que vai ficar aqui é o próprio poder do Espírito Santo em nós, né? Que vai, através dessa revelação, dessa nova visão, transformar vidas. Porque é isso que o Evangelho de Cristo faz. Ele vem para transformar vidas. Então, deixamos de ter essa perspectiva de que tudo é por vaidade. Aqueles que estão aqui por Cristo, Cristo dentro de mim, não é por vaidade, é por amor, realmente totalmente desinteressado. É para beber da água viva, que é a palavra do Senhor aqui. E foi interessantíssimo o que a Ara falou. Até isso aqui pode ser vazio, pode ser vaidade. E ela está com toda a razão. Até porque esse conhecimento aqui serve para a gente agora. Mas depois que se der tudo certo e a gente for para o céu, esse conhecimento lá no céu não vai servir mais para nada. Porque a gente já vai ter a visão de Deus. Então lá é outras coisas, é outras paradas. Entendeu? Então isso aqui não vai servir mais para nada. Então isso aqui não pode ser vazio. Isso aqui tem que estar sempre com Jesus, que é a nossa ponte, né? No centro, no núcleo. Bem, pessoal, é isso. Foi formidável a experiência de hoje. Eu estava morrendo de vergonha de fazer isso aqui, mas acabei gostando. Então, não sei se você gostou, Aira. Diga aí. Gostei, foi uma experiência. A gente nunca tinha dado as caras aqui pelo grupo da Virtuosas, nem do Rosário Diário, né? A gente sempre fica lá nos bastidores tentando trazer os momentos de oração, mas foi muito bom essa experiência aqui, desse bate-papo, né, da palavra, juntamente com vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado. A gente vai ficar fazendo esse estudo uma segunda-feira por mês, né, Igor? Porque os outros a gente vai ficar fazendo textos da libertação. Isso. E a gente vai estar sempre tentando trazer temas assim para acalentar, para acalmar o nosso coração, para trazer entendimento de tudo isso, dessas coisas cotidianas que a gente tem vivido e que muitas vezes acabam tirando a gente um pouquinho do centro, que é Cristo, né? E com ele a gente nunca se perde. A gente até pode ficar um pouquinho bambeando por aí, mas a gente vem, a gente estuda, a gente volta, a gente ora e a gente sempre encontra um caminho novamente. Perfeito. O que eu gosto sempre para encerrar, né? Quando eu faço estudo bíblico, eu gosto sempre de encerrar com Mateus 24, 35. Que Jesus fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Boa noite. Como Salomão falou, né? Que ele fala. Nada muda. E as palavras do Senhor nunca vão mudar também, né? Nunca vão mudar. Pois boa noite, gente. Boa noite, Igor. Até nós vamos nos despedindo, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Desculpem a nossa característica crua. É a primeira vez que a gente está aqui. Com o tempo a gente vai melhorando. E até a próxima, se Deus quiser.
Tchau, tchau, Aira. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.